Olá, querido, a paz do Senhor Jesus, que alegria estar contigo aqui hoje, nesse dia, né? Que dia maravilhoso, onde nós estaremos aqui cultuando ao Senhor, amém? Tem uma palavra de Deus já liberada para os nossos corações e nós estaremos orando também no final aí pelas nações, pela nossa nação. E se você tem algum pedido pessoal, põe nos comentários aí, caso você queira que possamos orar por você ou pelas pessoas a qual você gostaria que pudéssemos orar, tá bom? Essa é a vantagem de quem está participando conosco aqui pela live do Instagram. E se você está pelo Facebook ou pelo YouTube, depois encaminhe essa mensagem também a outras pessoas para que sejam também edificadas e abençoadas, tá bom? Tenho informações importantes para a nossa igreja, sobre o nosso retorno presencial, o dia, né? Já temos o dia aí, os preparos, já houve um decreto do prefeito da nossa cidade de Juazeiro da Bahia, né? E tem algumas observações, algumas restrições, e eu vou falar isso no final do culto para que todos aí estejam cientes, tá bom? Mas vamos à palavra de Deus, que está escrita aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 15. Mateus capítulo 15, nós vamos aprender aqui sobre fé, mais uma vez, né? Sobre ter uma grande fé, tá? É o que Deus ele espera de mim e de você. Tenha uma grande fé. E aqui no versículo, Mateus capítulo 15, versículo 21, diz assim: Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para outra região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: Manda embora, pois ela vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: Eu fui enviado apenas ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelho e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela: Porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: Mulher, grande é a sua fé. Seja feita conforme você deseja. E naquele mesmo instante sua filha foi curada. Amém? Que texto maravilhoso, né? E aqui o que me chama a atenção é o que Jesus fala para essa mulher. Na última frase, no versículo número 25, Jesus disse: Mulher, grande é a sua fé. E é isso que nós devemos aprender hoje. É isso que nós devemos desenvolver na nossa fé. Uma fé grande. E querido, se a fé é pequena, ela move montanhas, o que dizer uma fé grande? Amém? E esse texto é tremendo porque também fala sobre a pessoa de Jesus, do seu poder, o quanto ele é maravilhoso. Mas é sabido, por exemplo, nos 4 evangelhos que narra, os 4 evangelhos falam sobre os milagres de Jesus, sobre a sua vinda, sobre o seu propósito, sobre o seu objetivo aqui na terra. Mas também fala sobre algumas questões espirituais. E esse texto fala a história de uma mulher que viu Jesus, uma mulher cananeia, e ela começou a gritar e clamar a Jesus para que ele expulsasse os demônios que estavam atormentando a sua filha. Aquela mulher não tinha um problema de saúde, nem para ela, nem para a sua filha. Aquela mulher não vai clamar por um problema financeiro, nem por um problema de casamento, nem por um outro tipo de problema, nem por outro tipo de problema. Não que não devemos também clamar pelos problemas a qual citei anteriormente. O problema dessa mulher, ele era espiritual. Havia demônios que atormentavam a filha daquela mulher. Havia algo espiritual. É sabido que os problemas de natureza psíquicas, há pessoas que têm problemas mentais e que pode fazer tratamento através, com a ajuda de terapias com psicólogos, ou sendo tratado através de medicamento com psiquiatras. Tá? São doenças mentais. Aqui eu estou falando de doenças mentais, o que não era o caso daquela mulher, da filha daquela mulher. Há pessoas que têm problemas de saúde
e que muitas vezes são tratadas através de medicamentos também. Tá? Nós, mesmo tendo fé no Senhor, mesmo acreditando no seu poder, mas nós não somos desequilibrados. Nós temos fé, mas acreditamos que Deus ele concedeu sabedoria aos homens, tá? E a medicina também, ele revela os mistérios e muitas doenças hoje são tratadas, graças a Deus por isso. O crente, mesmo crendo, mesmo orando, mas se ele vai ao médico, ele pode tomar medicamento. Jesus deixou bem claro que os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Então o doente precisa de médico, precisa ser tratado, precisa ser medicado, precisa ser acompanhado. Tá? Não é falta de fé tomar um remédio quando você está enfermo. Não é falta de fé procurar um tratamento. Tá? Isso é sabedoria, ok? Mas nós temos um caso aqui específico de um problema espiritual. Uma filha de uma mulher que vivia sendo atormentada por demônios. E demônios são seres espirituais, tá? São anjos caídos que eles atormentam pessoas. Bem verdade é que há casos que os demônios eles perturbam as pessoas de alguma forma. Há casos mais graves ainda de possessão demoníaca, que é o caso que os demônios se apossam do corpo de uma pessoa e tomam a mente do indivíduo ao ponto daquele indivíduo não ter mais consciência nem poder sobre os seus pensamentos. E essa pessoa ela vive atormentada. Há um caso, por exemplo, que a Bíblia fala do gadareno, que ele vivia nos sepulcros, colocavam correntes nele e ele quebrava as correntes e havia uma legião de demônios dentro deles, muitos demônios dentro daquele homem. E a Bíblia diz que um dia Jesus encontra com ele, e quando Jesus encontra com ele, os demônios que tomavam conta do corpo dele, que se apossaram do corpo dele, exclamaram: porque vieste nos atormentar antes do tempo. Essa expressão é na verdade que eles já sabem que serão atormentados no inferno, não agora, mas no inferno, quando o Senhor, após o juízo final, tá? E eles sabiam que Jesus iria atormentá-los. Então, quando encontram com Jesus, eles temeram e por isso que perguntaram: por que veio nos atormentar antes do tempo? Eles sabem que tem a condenação para eles. A Bíblia diz que todos serão lançados no inferno e o inferno será lançado num lago de fogo. Então, as pessoas, os demônios, são seres espirituais que atormentam pessoas. E não há tratamento médico, não há tratamento psíquico, não há tratamento seja terapêutico, para tratar de algo desse sentido. Um problema espiritual, ele é tratado por algo espiritual. Só o Senhor Jesus para poder intervir. Bem verdade é que os demônios muitas vezes eles também usam outras situações para aprisionar pessoas. Há pessoas, por exemplo, que ficam presas em vícios, precisam ser libertas. Além de uma dependência química, há por trás, em alguns casos, ou numa boa parte dos casos, há algo espiritual. Há pessoas, por exemplo, que vivem na prostituição e que por trás também há algo espiritual e que precisam ser libertas, tá? Não vamos generalizar. Há pessoas que vivem na prática do pecado, na prostituição ou no vício e que precisam muitas vezes tomar vergonha ou tomarem aquela decisão e dizer: isso eu preciso mudar e preciso abandonar, tá? Nem tudo é espiritual. Há problemas também de doenças que também têm uma origem espiritual. Por exemplo, Jesus, ele entra numa sinagoga no dia de sábado e ele começa a ensinar, e a Bíblia diz que havia ali uma mulher curvada há muitos anos e ela de maneira alguma ela podia endireitar-se. Jesus chama ela, impõe as mãos sobre ela e começa a orar ora por aquela mulher. A Bíblia diz que ela começou a endireitar-se e ficou curada. Os religiosos questionaram por que Jesus curou-a no dia de sábado. E Jesus disse: não poderia eu libertar essa filha de Abraão que Satanás a mantinha presa? Ou seja, havia algo espiritual na enfermidade daquela mulher. E aí Jesus ele começa a agir ali.
muitas pessoas foram curadas de doenças, tá? Sem ser uma origem talvez demoníaca, espiritual. E ele operou um milagre da cura. Outros precisam do milagre da cura e de uma libertação. O caso da filha desta mulher, ela precisava ser liberta. Era um problema espiritual. E aqui só Cristo para intervir. E a Bíblia diz que ela clama ao Senhor para que Jesus pudesse libertar. Aquela mulher, ela acreditava que Jesus ele tinha poder para libertar a sua filha. Porque se era algo espiritual, ela poderia ir no médico. Se fosse hoje, na atualidade, ela poderia fazer tratamento psiquiátrico. Ela poderia ir procurar um psicólogo. Ela poderia fazer o que fosse, mas não teria jeito. E há poder no nome de Jesus. Porque os demônios sabem que o nome de Jesus tem poder. Inclusive, quando Jesus ele dá a comissão aos seus discípulos, ele disse, olha, vão por todo mundo, prega o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo. E ele disse, os sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome, vocês orarão pelos enfermos, serão curados. Em meu nome, vocês expulsarão demônios. Então, o nome de Jesus, ele tem poder para expulsar demônios, para retirar o demônios da vida de pessoas. E Jesus aqui, essa mulher, ela clama por Jesus, porque ela acreditava que Jesus, ele tinha o poder para libertar ali a sua filha. Mas aquela mulher, ela foi provada na sua fé. Quando nós lemos esse texto, se você lê, quem lê, por exemplo, talvez a primeira vez esse texto, pode até entender que Jesus ele foi um tanto quanto duro com aquela mulher. Mas eu entendo que Jesus ele estava provando a fé daquela mulher. Aquela mulher ela começou a clamar e ela começou a gritar e implorar a Jesus, Jesus, liberta a minha filha. Ela implorou tanto ao ponto de incomodar os discípulos de Jesus. E os discípulos de Jesus disseram, Senhor, despede logo essa mulher, porque ela vem gritando atrás de nós. Aquela mulher, ela clamou tanto, ela pediu tanto, ao ponto de incomodar os discípulos de Jesus. A insistência dela, a perseverança dela, a súplica dela. Mas nós estamos falando de alguém aqui que olhou para Jesus acreditando nele e olhou para Jesus como a sua única salvação, a sua única opção. E por isso, quando ela se encontrou agora diante do Mestre, diante da solução para a sua filha, ela decidiu não desistir. Ela decidiu insistir e perseverar. E aqui eu aprendo também um ponto importante para quem tem fé e para quem demonstra ter uma grande fé. A pessoa que acredita, ela é perseverante. Ela é perseverante. Tem pessoas que até oram, mas desistem na primeira oração, porque não viu o resultado. Tem pessoas que até oram, mas desistem na primeira semana, porque não vê resultado. Tem pessoas que até oram, mas desistem no primeiro mês, porque não vê resultado. Querido, a fé, ela também requer paciência. A fé também, ela requer perseverança. Não ache que você vai receber tudo instantaneamente com Deus. Não ache que Deus ele vai responder imediatamente às suas orações. Na grande maioria das vezes, não. Por quê? Porque ele prova a nossa fé. Ele prova a nossa perseverança. Eu fico impressionado com algumas frases de Jesus, como por exemplo, algumas pessoas doentes que foram até Jesus. Vou citar o exemplo de um cego que foi até Jesus, clamando o Senhor Jesus, gritando por ele. A Bíblia diz que o cego Bartimeu gritava, implorava, e as pessoas mandavam o cego parar. Jesus manda chamar o cego, e a Bíblia diz que quando o cego chega diante de Jesus, Jesus faz uma pergunta um tanto quanto lógica a ele. Jesus pergunta a ele o seguinte: o que você quer que eu te faça? Talvez você diga, o homem era cego, ele estava querendo um milagre, ele agora estava diante de Jesus, clamando a Jesus por um milagre. Como Jesus pergunta o que é que o homem
O que é que o cego quer que Jesus faça a ele? Será que Jesus não sabia? Jesus ele sabia. Mas Jesus queria que estivesse muito claro para ele, para o cego, o que ele queria. E tem pessoas que muitas vezes não sabem nem o que quer. Hoje está orando por uma coisa, amanhã está orando por outra coisa. Uma inconstância muitas vezes na fé, daquilo que quer, daquilo que deseja. Hoje quer ser um homem de Deus, amanhã já não quer. Hoje quer servir ao Senhor de uma forma, amanhã já não quer. Querido, o que de fato você quer? Alguém já disse que é muito importante saber o que se quer na vida. Eu sei que algumas pessoas de faixa etárias como crianças, jovens, adolescentes, né? Alguns já entrando na juventude, às vezes não sabem o que quer da vida. Não há nada de errado com isso. Mas alguém já disse que se você não sabe o que você quer, então descubra primeiro o que você não quer. Se você não sabe o que você quer ser, então você precisa também saber, pelo menos saber o que você não quer ser. Eu não quero ser um drogado, eu não quero ser uma pessoa sem uma família, eu não quero ser uma pessoa que vá depender dos outros financeiramente, eu não quero ser isso, eu não quero ser aquilo. Já é um bom começo, saber o que você não quer ser, tá? Depois descubra o que você quer, tá? Jesus ele não libera milagres para pessoas inconstantes. Jesus ele não abençoa em algumas áreas pessoas que não sabem o que querem, tá? Então nós precisamos saber o que nós queremos. E aquela mulher ela sabia muito bem o que ela queria. Ela queria ver a libertação da sua filha. Mas a sua fé ela foi provada. E o texto aqui deixa bem claro isso para nós. Porque a Bíblia diz aqui que no versículo 24, Jesus, ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. E a mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Jesus fala para aquela mulher, ele disse: olha, eu vim para as ovelhas de Israel. Ela não morava em Israel. Bem, verdade é que as escrituras sagradas, quando fala sobre Jesus, diz que Jesus ele veio para os seus, mas os seus não receberam. E todos aqueles que o receberam, Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Jesus ele veio para o judeu, mas na sua grande maioria não receberam. Mas todos quanto o receberam, nós, conhecidos por eles como gentios, recebemos o poder, ou seja, o grande privilégio de nos tornarmos, através de Cristo Jesus, da entrega das nossas vidas a Ele e da nossa fé a Ele, nos tornamos filhos de Deus. Quando Jesus fala isso para aquela mulher, eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. Aquela mulher ela não desistiu. Ela vai, se aproxima dele e se ajoelha diante dele. E a Bíblia diz, ela diz, Senhor, ajuda-me. Ela implora, mesmo diante da primeira provação, primeira barreira, que era uma provação, tá? Ela não desistiu, ela se ajoelhou e ela clamou pela misericórdia. E em seguida Jesus ele disse no versículo 26, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Eita, aqui foi pesado, né? Talvez você ache isso. Como é que Jesus fala isso para aquela mulher? Não é certo tirar o pão dos filhos, que ele se referia ao povo de Israel, e entregar aos cachorrinhos? Né? Alguém pode dizer, Jesus chamou aquela mulher de cachorra, de cachorrinha? Né? Se fosse alguém poderia dizer, eu desistia na hora. Eu iria retroceder na hora. Eu iria voltar atrás na hora. Fui humilhado por Jesus. Jesus me chamou de cachorrinho. Mas, querido, quando alguém está decidido, ninguém faz ela retroceder. Quando alguém tem uma fé grande, não há barreira que possa impedir. E aquela mulher ela estava diante de uma provação. O que Jesus estava fazendo com ela era uma provação. Como o Senhor chegou a essa conclusão? Pela história dele.
a compaixão que ele sempre demonstrava pelas pessoas, o amor que ele sempre demonstrou pelas pessoas, o carinho, a atenção. Até as crianças, quando os seus discípulos tentaram impedir de ir até Jesus, Jesus disse: não impeça as crianças de virem até mim, pois delas é o reino dos céus. E agora essa mulher, ela está sendo provada. Jesus queria saber até onde iria a fé daquela mulher. E Jesus queria pegar o exemplo dela para ensinar para os seus discípulos que estavam ali e para gerações futuras que viriam como a nossa atual. Jesus fala para aquela mulher: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Mas aquela mulher, quando alguém está certo, ela tem uma resposta. Quando alguém está certo do que quer, eu me refiro, está certo do que quer. Quando alguém está determinado ao que quer da sua vida, ela não vai desistir e ela vai ter sempre uma resposta para lutar por aquilo que tanto quer. Aquela mulher responde ao Senhor Jesus assim no versículo 27. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Aquela mulher, ela está dizendo o seguinte: Senhor, eu não preciso de tudo não. Pode deixar os pães lá para os filhos, mas me dar as migalhas. Eu só preciso das migalhas do teu poder, porque as migalhas do teu poder já é suficiente para que eu possa ver a minha filha sendo liberta. Só precisa um pouquinho do teu poder para que eu veja o sobrenatural agindo nesse impossível a qual eu estou vivendo aqui com a minha filha. Eu vejo pessoas às vezes desistindo tão fácil. Eu vejo jovens desistindo dos seus sonhos. Eu vejo adultos desistindo dos seus sonhos. Mulheres desistindo dos seus sonhos. Homens desistindo dos seus sonhos. Eu vejo pessoas desistindo na vida, na fé. Ah, pastor, mas eu orei e não recebi. Pastor, mas eu implorei, mas eu não vi o resultado. Pastor, eu fiquei um tempo na igreja e eu não vi Deus me abençoar. Deixa eu dizer uma coisa. Quando nós nos aproximamos do Senhor, nós precisamos ter fé. E a Bíblia nos ensina como é que nós adquirimos fé. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus. Passamos a adquirir uma fé através da palavra de Deus. E a Bíblia diz que a fé é um dom de Deus. Deus, ele dá fé a todas as pessoas que se aproximam dele. Porém, querido, o Senhor, ele quer que a nossa fé ela possa aumentar a cada dia. E para isso nós seremos provados. Porque nas provações nós aprendemos a crescer, tanto nós seres humanos, como também crescer a nossa fé. E esta mulher, ela foi provada. E se você diz que tem fé, você será em algum momento provado na sua vida. Se você diz que acredita em Jesus, em um Deus que tem o poder para realizar milagres e maravilhas, pode esperar que em algum momento você estará diante de alguma situação que você precisará usar a sua fé. O Senhor, ele sempre, ou melhor dizendo, o Senhor em alguns momentos da nossa vida, ele vai proporcionar para nós oportunidades para usarmos a nossa fé. Muitas vezes diante de uma enfermidade. Muitas vezes diante de uma crise financeira. Muitas vezes diante de um problema na nossa família. Muitas vezes diante de um problema espiritual, ministerial. Isso são oportunidades para usarmos a nossa fé. Porque quando Deus ele decide provar um homem, a única intenção do Senhor é a aprovação. Mas é importante sim passar pela provação até recebermos a aprovação, o carimbo de Deus aprovado. Veja os homens de Deus, homens chamados homens de fé. Vê os homens da galeria da fé lá. Todos passaram por grandes provações. Davi não se tornou vitorioso apenas cuidando de ovelhas. Ele se tornou vitorioso porque ele aprendeu a lutar contra urso e leão quando pastoreava as ovelhas do seu pai Jessé.
Davi ele se tornou vitorioso porque ele viu uma oportunidade quando ele vai visitar os seus irmãos no campo de batalha, quando seu pai manda ele lá. E quando ele chega lá, ele vê um gigante gritando, afrontando o exército de Israel. E durante 40 dias não tinha um homem, um soldado sequer que tivesse coragem para enfrentar aquele gigante chamado Golias. E a Bíblia diz que Davi ouviu falar o que o rei faria a quem fosse lutar contra Golias. E disseram a Davi o seguinte: olha, o rei disse: quem for lutar contra o gigante e o vencer, o rei vai acumular de riquezas, vai dar sua filha como esposa e vai colocar como isento de pagar impostos a casa do seu pai. Davi, ele viu ali no gigante uma oportunidade. E ele disse: eu creio que o mesmo Deus que me deu vitória lutando contra urso e leão, vai me dar vitória contra esse gigante. E Davi, ele viu uma oportunidade para usar sua fé. E ele foi lá, lutou, enfrentou e arrancou a cabeça do gigante e trouxe para o rei Saul. Uma oportunidade. Se você está diante de algo difícil na sua vida, eis uma oportunidade para você. Então, querido, use agora a sua fé, para que você possa aprender a adquirir uma fé maior do que a que você já tem hoje. Mas talvez você me diga: pastor, eu tenho uma fé tão pequena. Comece com essa fé que você tem. E Jesus, veja o que a Bíblia diz. Se tivermos a fé do tamanho como um grão de mostarda, que é pequeno. O grão de mostarda está entre as sementes menores da terra. Não é a menor, mas está entre as menores. Tão pequena que se eu colocasse ela aqui, você não ia conseguir ver. Muito pequenininha. Mas a Bíblia diz: se tivermos fé como um grão de mostarda, podemos dizer ao monte: atira-te ao mar, e assim sucederá. Querido, se você tem fé, e ainda que você ache que a sua fé é pequena, essa pequena fé já move montanhas. O que dizer quando ela se tornar grande? Claro que o entendimento como um grão de mostarda não se refere apenas a permanecermos com a fé do tamanho de um grão de mostarda. Como um grão de mostarda quer dizer que a semente do grão de mostarda, ela é plantada e ela cresce. Quando Jesus fala sobre a mostarda, que é tão pequena, mas que quando cresce, se torna uma árvore tão grande, as aves do céu vêm fazer ninho nela. Você vê a semente tão pequena, comparado com uma árvore tão grande, é algo maravilhoso. O que eu entendo sobre a nossa fé. Podemos começar com uma fé tão pequena, como um grão de mostarda. Mas, querido, a sua fé ela precisa crescer a cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano que você passa na presença de Deus. Não pode ser o contrário. Ela não pode retroceder. Ela precisa crescer como o grão de mostarda, que é lançado pequeno na terra, mas que vai germinando, vai crescendo, vai adquirindo raízes e vai subindo até se tornar uma grande árvore. E foi isso que aconteceu com aquela mulher. Jesus olha para ela e disse aqui no versículo 28. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé. E sabe o que é que Jesus fala para ela? Seja feita, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Em alguns momentos, ou melhor, para várias pessoas, Jesus ele foi lá e curou. Eram pessoas que tinham adquirido a fé, mas que talvez a fé ainda estava como um grão de mostarda. Para uma pessoa que tem uma fé grande, Jesus só precisa dizer o seguinte: seja feita conforme você acredita. Para pessoas que adquirem uma fé grande, Jesus só precisa dizer o seguinte: olha, seja feito conforme você acredita. E o que você acredita? O que você espera do Senhor? O que você acredita que Deus ele vai fazer na sua vida?
Você acredita que Deus é poderoso para lhe sustentar? Então Ele vai lhe sustentar. Você acredita que Deus é poderoso para lhe ajudar a sair de uma crise financeira? Então Deus ele vai te ajudar a sair de uma crise financeira. Você acredita que o Senhor Jesus ele vai trazer cura sobre você ou na sua casa? Então a cura vai chegar sobre você e na sua casa. Você acredita que vai ter uma restauração no seu casamento? Então vai ter uma restauração no seu casamento. Para pessoas que têm uma grande fé, Jesus ele só diz assim: seja feita conforme a tua fé. Acredite, adquire uma grande fé, porque esse Deus, ele não é pequeno. Lucas capítulo 1, versículo 37 diz: para Deus, nada é impossível. Então, use a sua fé. Que a sua fé seja grande. Que ela possa crescer diariamente. Ouvindo a palavra, ela vai aumentando. Tendo intimidade com Deus através da oração, ela também vai aumentando. Que Deus te abençoe poderosamente. Em nome de Cristo Jesus. Amém.